Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o ESG do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora na Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Eu estou hoje com Rafael Moraes, empreendedor, professor e consultor da Conversa Sustentável. Nós vamos conversar sobre o plantio de mudas pelos alunos do Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, no Parque Ecológico do Brejinho, com a professora Luísa Pacheco, formada em Ciências Biológicas pela PUC Minas. Ela tem pós-graduação em Ensino de Ciências por Investigação pela UFMG, em Educação Criativa pela PUC Minas. Ela tem mais de 11 anos de experiência na área educacional e atualmente ela leciona para o 8º e 9º ano do Colégio Santa Marcelina em Belo Horizonte, além de ser professora efetiva na Escola Estadual Professor Francisco Brant. No ano de 2023, ela foi agraciada com a Comenda de Educadora de Minas. Olha que lindo, gente, minha conterrânea está aqui comigo, eu estou super emocionada, porque eu estudei no Colégio Santa Marcelina, minha sobrinha Elisa estuda no Colégio Santa Marcelina, apaixonada com todas as atividades lá, com o bosque, né? Esse bosque é mágico, porque na minha época também a gente já fazia tudo nesse bosque lúdico. Eu já sei que tem lá horta, né? As crianças têm toda essa coisa do cuidado com a terra. Então, bem-vinda, Luísa. Obrigada. Queria que você começasse falando, né, do projeto, o que inspirou, o que motivou, né, a sua iniciativa de colocar os alunos a mão na massa com plantio de árvores, né, aí em Belo Horizonte. Exatamente. Como você falou, você conhece, né, o Colégio Santa Marcelina. A gente já vive nesse ambiente que busca, né, ser mais sustentável com algumas iniciativas. Né? Reaproveito de água da chuva, a gente, né, a nossa energia com painel fotovoltaico, faça a compostagem também do resíduo orgânico, então eles já acompanham esse ambiente. E aí, nessa busca pela sustentabilidade, a gente desenvolveu esse projeto, que foi desenvolvido pela primeira vez no ano passado, e esse ano a gente já está desenvolvendo de novo, com um grupo de alunos do 9º ano, né? A gente tem 3 9º anos e a gente desenvolve esse projeto com eles. O plantio de mudas, na verdade, é a última etapa, né, do projeto. Então, quando a gente pensa assim, qual que é o objetivo, né, desse plantio? Na verdade, ele é uma das etapas de um projeto que durou 1 ano, né? Durou 1 ano letivo. E é interessante a gente entender que o colégio, a gente utiliza metodologias ativas. A gente traz o aluno para ser protagonista do processo de aprendizagem. E aí, visando isso, foi feito esse projeto, como eu falei, com a duração de 1 ano, e os alunos passaram por vários processos. Então, eles passaram por um processo de sensibilização, depois eles fizeram um grande aprofundamento teórico, tiveram um processo de investigação científica, e finalizando, né, a gente teve o plantio de mudas com a ajuda, com a parceria com a Zoobotânica. A gente tem um momento que a gente visita, né, o setor de mudas da Zoobotânica, os alunos conhecem todo o processo, eles entendem como é difícil o desenvolvimento de um vegetal, quanto tempo demora, isso tudo faz parte, né, do projeto. E aí, basicamente, o nosso objetivo, né, em todo esse processo, não só no plantio, né, que é uma das partes mais importantes e mais bonitas do projeto, mas é analisar essa intervenção humana no clima, identificar problemas ambientais, relacionar, né, esses problemas com o desenvolvimento sustentável e, a partir daí, com o aluno como protagonista, depois de passar por um processo longo, propor ação a nível local, né, que é o que a gente consegue fazer, que no caso foi o plantio dos vegetais. E aí a gente percebeu que com esse plantio, né, a gente também desenvolve, a gente leva esse aluno para a prática, né, ele sai um pouquinho da teoria e entra no processo mais prático, ele se conecta com a natureza, ele tem aquele momento de conscientização e também de um desenvolvimento de valores e de atitudes. Então, a gente fecha esse projeto com esse plantio, que no caso foi no Parque do Brejinho, né, que é um parque próximo aqui à escola, para fechar de uma forma um pouco simbólica, né, porque a gente entende que a gente está fazendo a nossa parte, mas que não vai resolver todo o problema, mas principalmente a gente está dando um exemplo, né, um trabalho que está sendo repetido e que está sendo direcionado para as outras escolas, para que cada um faça ali, às vezes, né, tome uma atitude a nível local que impacte no global. Muito bom. Eu queria que você comentasse, né, porque, assim, esse projeto parece que ele veio aí justamente a reivindicação, né,
mais que justa em função da supressão das árvores por parte da prefeitura por conta da Stock Car. Isso ganhou, assim, holofotes nacionais, né? As pessoas ficaram bem indignadas e, assim, corta o coração saber que tem ali um ser vivente existente, que são as árvores, sendo cortadas sendo que a gente tem tantos outros espaços, né? Inclusive, não só em Belo Horizonte, mas no entorno de Belo Horizonte, para que essa corrida pudesse acontecer, né? Era realmente necessária a supressão dessas árvores? Como é que ficou isso, né? Na cabeça dos alunos, inclusive, porque o colégio está localizado justamente na região da Pampulha, né? Isso. Esse projeto, então, a gente realizou pela primeira vez no ano passado. E como foi um projeto de sucesso, a gente resolveu, né, mais uma vez, realizá-lo esse ano com uma nova turma. E coincidiu no início do ano, né, com toda essa discussão referente à corrida de Stock Car e à supressão das árvores em torno do Mineirão. Então, o que a gente entendeu? A gente tem agora uma situação, um problema, um estudo de caso, que a gente pode usar ele para, a partir dele, começar a desenvolver o nosso projeto. Né? Não com a intenção, às vezes, de gerar uma discussão calorosa dentro de sala de aula, que a gente sabe que existem opiniões diferentes entre os alunos, mas do entendimento que é uma discussão que está acontecendo e que, às vezes, né, as situações elas vão ter pontos benéficos e vão ter malefícios, e o que a gente precisa é discuti-los, a gente não pode, né, deixar isso de lado, a gente precisa discuti-los e, a partir daí, buscar uma solução, né, para a situação que possa trazer mais benefícios do que malefícios. Então, a gente partiu, o ponto de partida do projeto esse ano foi relacionado à Stock Car. Então, a gente trouxe, né, várias notícias, mostrou, eles já estavam, né, eles têm contato o tempo inteiro, como você falou, a escola é na Pampulha, é muito próxima, né, o nosso trânsito, por exemplo, está sendo impactado já pelas obras, porque vai acontecer. Então, eles já estão fazendo, né, já fizeram a supressão de algumas árvores, já estão fazendo as reformas. Então, assim, é um assunto que estava na boca dos alunos, né, que eles têm conhecimento. E a ideia, então, foi falar assim, a partir daí, vamos discuti-lo, não com a intenção de gerar um clima, né, desagradável entre os colegas, mas sim de buscar uma solução. E aí a gente partiu da leitura, né, como eu falei, de vários artigos, e aí, né, não só o professor que repassa esses artigos para os alunos, mas eles também buscam, né, como eu digo. Como eu disse, eles são protagonistas desse processo, então eles criam as questões motrizes que vão guiar, né, o projeto deles, e a gente, nesse ano, fez um processo bem interessante, que foi o uso da calculadora de emissão de gás carbônico, né, existe uma calculadora, e aí cada aluno fez o seu cálculo de emissão de acordo com o consumo de combustível, de energia, de alimento, consumo em geral, e aí eles tiveram uma noção da emissão que eles têm de gás carbônico na atmosfera. E é interessante que nessa calculadora, depois que você tem o seu resultado, ele te apresenta uma média do estado que você mora, no caso de Minas, e uma média do Brasil. E foi muito chocante para eles visualizarem o resultado, como, né, eles estão muito acima da média. Né? E aí, a partir daí, a gente vai discutindo. E aí, como que a gente chega no plantio? Né? Dentro esse projeto, é bom ressaltar também que eu estou aqui falando em nome dos meus colegas, mas é um processo interdisciplinar, né, que participou a biologia, que é o conteúdo que eu leciono, a química, a física, a matemática e o inglês. Então, fomos 5 professores que demos o início e a continuidade desse projeto. E aí, depois que eles, né, fizeram esse cálculo, eles fizeram toda uma investigação matemática, construíram gráficos, fizeram comparações entre os colegas, fizeram médias, e aí a gente apresentou para esses alunos uma média de quanto uma árvore da Mata Atlântica, por exemplo, absorve de gás carbônico por ano. E aí eles precisavam de fazer um cálculo para entender quantas árvores eles deveriam plantar para suprir ali, né, para absorver a quantidade de gás carbônico que eles estão emitindo. E aí foi um outro resultado muito chocante. Teve aluno que, por exemplo, visualizou que era mais de 1.000 árvores que ele precisava de plantar para conseguir absorver o tanto de gás carbônico que ele está emitindo. E, então, é interessante esse processo também, que a gente vai fazer esse plantio, né? A gente explica para eles conhecem todo o processo de plantio, eles veem como não é algo simples, mas que é importante também não só plantar, né? Mas o que já está plantado ser preservado, e os hábitos também, né? Mudarem os hábitos de consumo. Muito legal. Conta um pouco para a gente, né? Você está contando das experiências pedagógicas, né?
da turma, dos adolescentes, em relação à questão climática. Como que eles enfrentam esse assunto? Como que você pode contar para a gente, né, da perspectiva deles, né, em relação a esse assunto de mudança climática? Entendi. Então, acho que os alunos hoje em dia, né, eles têm contato com informações o tempo inteiro, né? Eles são bombardeados por informações, né? Principalmente aí pela internet. A gente visualiza que os alunos utilizam muito redes sociais. Então, um aluno hoje que está atento ao mundo, ele sabe o que está acontecendo, né? A gente tem exemplos o tempo inteiro. A gente acabou de visualizar, né, a questão. Acabou não, né? Porque permanece, né? A questão do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é um assunto que está sendo apresentado para eles agora. É um assunto que faz parte, né, da Base Nacional Curricular Comum, né? Os livros trazem isso. A nossa escola, né, trabalha com as ODSs, mas não é um assunto que está sendo apresentado para eles, né? Então, é um assunto que eles já conhecem, é um assunto que gera discussões. E aí, é o que eu falei, a gente busca não fomentar essas discussões, às vezes, mais calorosas. A gente busca discutir sempre no sentido de buscar a solução, de entender, né, o que pode ser feito para buscar uma solução. E uma coisa muito importante, né, eu acho que nessa questão de saber o problema, conhecer o problema, mas buscar o conhecimento relacionado a ele de fontes confiáveis, né, porque o professor ele vai fazer uma mediação, né, o aluno é livre para buscar as suas fontes, mas o professor ajuda a mediar, isso é muito importante. Mas é um assunto que é muito discutido, não tem, né, não tem como, porque está no cotidiano, e aí a gente tem exemplos o tempo inteiro relacionados a ele, como, por exemplo, aqui do lado, a questão da discussão do Stock Car. Sim, que é um assunto que a gente já viu algumas pesquisas, tanto nacionais como globais, a respeito da ansiedade climática nos adolescentes, né? Uhum. E eles, diante da questão da mudança climática e da ausência de algumas ações e problemas recorrentes de gestão pública, acabam tendo esses episódios de ansiedade climática. E a perspectiva que vocês estão colocando é muito interessante, que é muito de buscar sempre uma solução. Ou seja, tem um problema aqui, olha, como que a gente pode resolver e como que a gente pode tratar desse assunto do ponto de vista mais sustentável ou de menos emissões de gás de efeito estufa, né? Exatamente. A gente parte de uma metodologia ativa que é chamada aprendizagem baseada em problema. Então, a gente inicia com uma problemática, né, como uma âncora para trazer uma sensibilização, e a partir daí, né, cria-se, o aluno cria ali com o grupo dele, que a gente realiza essa atividade em grupo, é o que a gente chama de pergunta motriz, e a partir daí ele vai passar por todas as etapas. E aí eu entendo essa questão da ansiedade climática, né? Como eu falei, não é um assunto que a gente está apresentando para ele que vai gerar, né, essa ansiedade. Pode ser que ter aquele momento de pensar nisso, né, te tire de um ponto ali que você está confortável, né? Mas a escola também é para isso, para te tirar do conforto, né, para fazer você evoluir. E aí a nossa ideia, né, como eu falei, é um problema que eles já conhecem, e aí a nossa ideia é criar um ambiente aqui na escola de reflexão e de ação. E aí, quando ele passa por esse processo, né, o que vai ajudá-lo nessa questão dessa ansiedade climática? Eu entendo que o próprio conhecimento, né, quando você conhece mais o problema, é mais fácil lidar com ele. E aí é importante a mediação do professor, por exemplo, né, na busca dessas informações que são confiáveis, que são verdadeiras, independente de opiniões. Eu acho também que quando a gente traz ali para o aluno esse momento e a partir daí ele cria uma solução, mesmo que seja uma solução que é num nível local, ele vai ter um empoderamento. Eu acho que ele entende, eu posso fazer alguma coisa, né? Porque a gente às vezes fica nesse, o que eu posso fazer como cidadão para melhorar essa situação? Então, quando ele, né, faz ali o plantio, traz esse empoderamento para ele. Por mais que seja um plantio que, né, igual a gente fez o cálculo, eles viram que é um plantio, querendo ou não, simbólico, claro que é num ambiente muito importante, né, da região, né, o Parque do Brejinho, por uma questão de infiltração, né, no momento de chuva, que vai evitar alagamento no entorno, de fato, assim, não é só simbólico, é de fato muito importante, mas eu falo pelo número, pelo volume, né, mas eu acho que mostra para ele que é possível agir, né, e assim, além de agir, dar o exemplo,
Então, foi um projeto que foi realizado no ano passado, os alunos dos anos anteriores, eles acompanham o que foi acontecendo, e aí eles já chegam esse ano perguntando se eles vão realizar também. Então, eu vejo esse empoderamento de ver que é possível, né, e de dar o exemplo. E também, quando eles pesquisam sobre o tema, eles entram em contato com algumas iniciativas que são inovadoras, com alguns exemplos de sucesso, e isso traz uma visão positiva. Porque eu acho que quando a gente, né, visualiza aí o que está acontecendo, a gente acaba tendo uma visão muito negativista da situação, porque de fato né, é um grande problema. Mas esse contato com iniciativas inovadoras, com exemplos de sucesso, traz para eles uma visão positiva de que mitigar o problema pode ser possível. Eu acho que isso pode ajudá-los nessa questão. Muito bom, Luísa. Adorei saber mais sobre essas iniciativas, sobre as práticas pedagógicas que vocês estão implantando aí em Belo Horizonte, né? Que vocês sirvam realmente de inspiração para outras escolas, para outros colégios, né? Só lembrando a importância das árvores nas cidades, elas absorvem água da chuva, diminui a poluição sonora, aumenta a biodiversidade, diminui o estresse entre as pessoas, embelezam as ruas, absorvem gás carbônico, filtram o ar, diminuem os efeitos das ilhas de calor, oferecem sombra. Então, gente, vamos cada vez mais estarmos atentos, né, a essas questões que são aí coletivas, como você falou, né? Quando os alunos eles começam a perceber a importância que esse empoderamento, esse senso de pertencimento, eles passam o quê? A querer cuidar. Exatamente, eles né? se veem como cidadãos, né, que fazem de fato a diferença. Exatamente. E cidadãos que vão, com certeza, fazer a diferença. Parabéns pelo projeto. Obrigada, né? muito Nós obrigada. agradecemos aí a sua participação. Bom, nós da Conversa Sustentável temos como causa cidades afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. Nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. Nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes sociais e não esqueça de dar o seu joinha. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau!